she's that baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Olá, seus Lambolipers! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E vamos aí com o videocast, né? Mais um aí de off-season, né? Dessa vez não vai ser em formato de live, mas sim em formato de estreia, para você que está vendo a gente aí no YouTube. Este episódio é o de 338, né? E vamos continuar aí a falar sobre desempenho dos jogadores aí dos Packers na última temporada, e dessa vez o nosso foco vai ser nos jogadores defensivos, aí, fazendo uma avaliação aí de como os principais jogadores da defesa dos Packers atuaram aí na última temporada. Se você quiser saber como que foi a minha avaliação aí dos jogadores de ataque, eu vou deixar disponível aqui no topo do vídeo, né, o link para você acessar, se você quiser ver aqui no YouTube o episódio, ou no final desse vídeo, né, de estreia, eu coloco também lá o vídeo que irá adicionar você ao episódio que eu analisei os jogadores de ataque, né, eu fiz uma prateleira bem legal lá e vocês podem conferir depois. Gostaria também de lembrar você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, curta este vídeo, ative as notificações. Se quiser compartilhar esse vídeo com a galera, também pode compartilhar. Posteriormente, esse vídeo vai se tornar um podcast, já que o Lambolipers faz parte lá da FN Network, e lá tem vários podcasts. Se você gosta aí das ligas americanas, como a NFL, NBA, MLB e NHL, né, você pode ir lá, tem conteúdo vasto lá para você explorar. Dito isso, né, vamos aí o que tem de mais importante, que é a nossa pauta sobre desempenho dos jogadores de defesa, mas antes da gente adentrar nessa pauta principal, vamos falar das últimas notícias, né, que aconteceu algumas coisas importantes nos Packers, e a primeira delas tem a ver com alguns movimentos de contratação, né, e promoção dentro do coach staff dos Packers, né? Vocês sabem aí que houve rumores aí de possíveis saídas, né, de alguns membros aí da comissão técnica do Packers, front office, né? Até no episódio passado eu ressaltei que o Jeff Hafley chegou a ser entrevistado pelo Jets para o cargo aí de head coach, mas aí eles anunciaram o Aaron Glenn, o Jack Sullivan, também, que daí já faz parte do front office, poderia ir para o Jets, mas acabou não indo. Contudo, né, aí o Packers demitiu o Jason Rebrovich e encontrou seu substituto, e será aí o ex-coordenador defensivo dos Patriots, o DeMarcus Covington, né? E aí ele vai ter um trabalho e tanto aí para recuperar essa linha defensiva que, enfim, a gente até vai analisar ela aí, teve um desempenho bem aquém do esperado, né? Teve uma mudança aí na formação do 3-4 para o 4-3, mas o desempenho, nossa, foi terrível. Pode ser que seja por causa do técnico, né? O Jason Rebrovich foi deplorável, mas, enfim, vamos ver o que acontece. E aí, mais à frente, eu vou falar um pouquinho sobre o DeMarcus Covington. A outra notícia ali, né, tem a ver com a promoção do Shane Mannion, né, que vai ser o novo treinador de quarterbacks, né? O Tom Clements aí vai se aposentar, né? O Matt LaFleur havia anunciado na entrevista após eliminação para os Eagles aí nos playoffs de que o Tom Clements iria se retirar aí da função de treinador, né? De quarterbacks aí dos Packers, e o Mannion era o mais cotado, né? Eu acho que até uma boa por ser um cara novo, de mentalidade mais moderna ali, vamos dizer assim, ele tem aí acho que 30 e poucos anos, né? E aí eu acho que vai ser uma voz mais
como que eu posso dizer, uma voz diferente, né, para o Jordan Love. Eu acho que pode contribuir na evolução do Jordan Love, no jogo dele, né, que, querendo ou não, houve uma certa regressão aí na última temporada e a gente quer que ele evolua na terceira temporada aí como titular. Por outro lado, aí, se a gente teve essas mexidas e teve algumas permanências, como eu disse, tivemos a saída de uma peça importante no coach staff defensivo, que é o técnico de linebackers e coordenador de jogo terrestre defensivo, né, o Anthony Campaline, que foi aí anunciado como o novo coordenador defensivo dos Jaguars. E aí, agora fica com o único cargo em aberto aí nos Packers, né? E há rumores aí que o Sean Dugan, né, que é atualmente o assistente defensivo dos Packers, seja um novo treinador de linebackers, uma vez que ele já atuou na função sobre a batuta aí do Jeff Hafley em Boston College aí por 4 anos. E ainda ele foi co-coordenador defensivo em 2023, lá em Boston College, também com o Jeff Hafley. E para, enfim, falar um pouquinho aí de Marcus Covington, né, que é o novo técnico de linha defensiva dos Packers. As temporadas em que ele teve lá, né, o front seven dos Patriots teve seus altos e baixos, né, tanto que em 2020, né, começou com o front sem muito talento, né, ali dentro dos Patriots, tanto que daí a unidade produziu apenas 24 sacks em toda a temporada e 149 pressões. Nenhum jogador aí conseguiu mais de 6 sacks. Então, é um cara assim que, tendo pouco recurso, pode ser que não consiga produzir tanto. Porém, em 2021, com a chegada aí do Matt Judon, há uma clara melhora, com o atleta conquistando 12,5 sacks naquele ano. A unidade ao todo produziu 36 sacks e 158 pressões. Já em 2022, há uma melhora visível. 3 jogadores com mais de 7 sacks e 2 atletas com mais de 11 sacks. Isso daqui é bem significativo, porque na última temporada dos Packers, nenhum jogador chegou a ter mais de 7 sacks. Entendeu? Então, e você ter 2 atletas com 11 sacks é algo considerável, né? O Packers, a última vez que teve 2 jogadores com mais de 2 sacks foi com o Zadarius Smith e Preston Smith, se não me engano, 2020 ou 2021, aí eu não vou lembrar direito, mas faz tempinho já. E aí a unidade como um todo aí entregou 169 pressões e 53 sacks. Então, 2022 foi talvez o melhor ano aí do Covington no comando aí da linha defensiva dos Patriots. Contudo, né, em 2023 foi uma verdadeira bagunça os Patriots, né, ali sob o comando do Jerry DeMaio, então não dá para levar muito em consideração, né. E aí o Matt Judon também foi trocado, e ele era o líder da unidade aí, e tanto que ficou 4 jogos, então era óbvio que o desempenho ia cair muito, né? E aí a unidade lá terminou com 36 sacks e 135 pressões. No entanto, tem um ponto a se ressaltar que em todas essas temporadas o Patriots ficaram em 9º, 8º e 3º lugar, de acordo com o PFF, aí em notas de defesa contra corridas. Então, pode ser que o jogo terrestre do Packers, ele já, né, a defesa, né, o jogo terrestre já melhorou bastante. Pode ser que com ele o nível se mantenha alto, né, se mantenha no nível considerável. E eu acho assim que o Packers contratou ele, já que ele pode dividir funções ali, né, pode ser que agora o Packers não precisa necessariamente contratar um técnico de linebackers que tenha experiência no jogo corrido, né? O Sean Dugan não sei se tem essa experiência no jogo corrido.
Então, como ele tem experiência, o Covington, em ter boas defesas contra o jogo corrido, pode ser que daí o Packers esteja mais confortável em promover o Shandugan, que trabalha especificamente só com os linebackers, e o Covington assuma essa responsabilidade de ser o novo coordenador ali de defesa do jogo corrido. Enfim, essas são as notícias, né, que eu queria destacar para vocês. E agora a gente vai entrar na pauta principal, né? Que eu acho que vocês aí também gostam de uma tier list, né? Semana passada eu fiz e agora eu vou fazer de novo, né? Só que agora com os jogadores aí da defesa, né? E vamos avaliar eles aí. Eu vou começar com talvez o único jogador que tenha o desempenho elite, né? Na minha visão, porque, cara, o que esse cara jogou foi um absurdo, né? Que é o Xavier McKinney. Eu vou até pôr ele aqui já no topo, porque para mim ele, sabe, para mim ele é indiscutível. É o jogador que jogou no nível elite a temporada inteira, né? Ele jogou pelos Packers aí de várias maneiras, né? Foi o X, né? Que você poderia colocar ele para fazer qualquer coisa no fundo do campo ali que ele faria, né? De forma absurda. Ou se precisasse avançar ele um pouquinho mais para frente, ele ia fazer boas jogadas, tanto que ele fez uma das melhores jogadas dele, né? Nessa temporada foi uma blitz, que ele participou de uma blitz em que ele vai lá e faz o sec no C.J. Stroud, né? Em boa parte da temporada ele terminou, em boa parte da temporada ele fez, ele foi o líder em interceptações, né? E aí terminou a liga aí com 8 interceptações, ele ficou só atrás aí do Kirby Yosef, que terminou com 9. Então, assim, o McKinney foi uma contratação certeira, valeu cada dinheiro que foi pago nele. Eu acho que a tendência é dele ser aí nos próximos anos o jogador pilar dessa defesa, né? Ainda assim ele bateu marcas importantes, né? Ao fazer aí 8 interceptações em uma temporada. Ele bateu a marca do Charles Woodson em 2009, né, que foi o último jogador dos Packers, né, sendo defensive back a fazer 8 interceptações em uma única temporada, e foi o primeiro safety dos Packers a ter 8 interceptações desde 2000. Então, assim, vai lá 24 anos que um safety dos Packers não tinha 8 interceptações numa temporada. E aí, com tantas interceptações acontecendo, né? Tanto que eu acho que o McKinney teve uma sequência ali que ele bateu ali, acho que não sei se é 4 ou 5 jogos, aí não me lembro certo. Que ele teve uma sequência de interceptações. E aí, com tantas interceptações, acabou que a galera lá ficou vendo assim, ó, não dá para lançar a bola muito na direção dele, porque senão, né, pode ocorrer uma interceptação. Tanto que chegou um momento da temporada em que até a imprensa, né, perguntava para ele, falava assim, mas McKinney, você não está se sentindo um pouco inutilizado, né, na defesa, porque as interceptações meio que sumiram, né? E aí ele falou assim, é meio chato, né? É óbvio que o mais legal é você roubar a bola do adversário, fazer interceptações, mas só que eu tenho que ver pelo lado positivo. Se não estão lançando a bola na minha direção, é porque os caras estão com medo de lançar ela e eu acabar roubando a bola deles. Então, assim, eu digo assim que a hora que eu soube que o McKinney foi contratado pelo Packers, assim, eu pensei assim, pô, até que enfim a gente acertou um free agent em cheio, né, numa posição que a gente estava realmente precisando, né, o grupo anterior era
assim, né, era deplorável o grupo anterior de deficit back, não, de safeties do Packers, né? Então, assim, você dá um salto de qualidade tremendo, né? E para finalizar sobre o McKinney, em 4 anos de Giants, ele só teve 9 interceptações. Numa única temporada, pelos Packers, ele teve 8. E olha que ele teve outras oportunidades de fazer interceptações. Ele poderia ter feito até 2 dígitos aí, mas é que a galera ficou com tanto medo de lançar na direção dele, que aí acabou que ele virou quase que uma ilha, né? Ele cobriu muito bem o fundo do campo e aí ele foi recompensado também, né? O McKinney foi eleito jogador, acho que, não sei se do mês ou da semana, eu acho que foi do mês, defensivo da NFC. Ele foi eleito ao Pro Bowl, né? Tanto que essa semana aí que ele estava participando lá com o Jacobs e o Rashan Gary do Pro Bowl. Foi eleito no primeiro time do All-Pro da Associated Press e do All-Pro da Associação de Jogadores, né, da NFL. Então, assim, mostra que ele jogou no nível elite mesmo. E foi o único, na minha visão, na defesa dos Packers. Agora vamos falar de um calouro, né? Vamos falar do Edwin Cooper, que, assim, ele começou devagarinho, né? Não deram muitas oportunidades para ele ali no começo, mas ele foi devagarinho, pelas beiradas, assim, foi conquistando o espaço dele ali, né? Dentro da defesa dos Packers. E foi, assim, jogadas impactantes, né? Eu vou citar 2 delas que ele fez no mesmo jogo, que foi contra os Jaguars, né? Que, assim, ele fez um strip sack, que valeu um fumble ali, que daí colocou o Packers em posição de pontuar na red zone, e aí ele fez uma baita cobertura de passe, que, enfim, acabou lesionando ali gravemente o Christian Kirk, mas aí faz parte do jogo, ele não foi maldoso. Mas o Edwin Cooper foi um monstro ali, fez uma baita cobertura de passe, retomou a velocidade, foi lá, forçou um passe incompleto. Aí teve um jogo espetacular contra o Seattle Seahawks, com interceptação, com sec, eu acho que tackle for loss. Assim, o Edwin Cooper foi um absurdo, fora que daí ele foi eleito aí 2 vezes o jogador defensivo, o calouro defensivo, tanto da semana 8 e do mês de dezembro. Então, assim, algo que não acontecia desde a temporada de calor do Clay Matthews. E aí, olha que estatística interessante. O Edwin Cooper foi o único, junto com o Hall da Fama, Brian Urlacher e DeMeco Ryans, os 3, né? Foram os únicos calouros desde 1999 a ter pelo menos 80 tackles e 3,5 sacks e 3 tackles para perda de jardas e 4 passes defendidos. Então, assim, cara, uma temporada espetacular do Edwin Cooper e, na minha visão, assim, já foi para um nível estrela, sabe? Porque, cara, eu nunca vi um jogador do Packers, e aquilo que eu falo em questão de draft do Packers, você draftar jogadores que vão dar um impacto imediato, que vão dar conta do recado, assim, de forma até surpreendente, sabe? Disso, assim, que eu sinto falta nos Packers, sabe? O Gutekunst precisa acertar mais em escolhas assim, sabe? Jogadores que já vão dar um impacto imediato, não jogadores que vão levar 2, 3 anos para se desenvolver, sabe? O Edwin Cooper provou que ele estava pronto, que é um cara que foi lá, fez as jogadas. Tudo bem que não começou como titular absoluto. Imagina se ele começa como titular absoluto, os números poderiam ser ainda mais absurdos.
E imagine se ele tem um companheiro. Tudo bem que o Kyle Walker até que jogou razoavelmente bem na última temporada, mas ainda eu acho que pelo valor que o Walker saiu, primeira rodada, você fica aquele gostinho assim que, né, não vai ser o jogador que era para ser, e talvez o Cooper vá ser. Né? Então, a tendência, na minha visão, é que daqui a algum tempo, se a gente for avaliar numa prateleira aí posteriormente, no futuro, provavelmente a Jiri Cooper vai ser um nível elite fácil aí, na minha visão. É óbvio que a gente pode ficar um pouquinho ressabiado com relação ao segundo ano, né? Porque o segundo ano dos jogadores aí, dos jogadores, os calouros, né? O segundo ano deles, às vezes, há uma regressão, e aí pode ser que ele não jogue da mesma maneira, mas eu acho difícil. O jogador defensivo é difícil ter regressão assim, ainda mais se ele atua num nível muito, muito acima da média, né? Aí, o próximo que eu vou destacar aqui é um jogador assim que é meio controverso entre a torcida dos Packers, mas eu acho que no geral, acho que me surpreendeu até de forma positiva nessa temporada, sabe? Que é o Keisean Nixon, né? Que foi aí colocado no papel aí de cornerback slot, mas teve que lidar com a mudança aí ao longo da temporada, porque, enfim, mais uma vez a gente teve problemas aí com o Jaire Alexander, com as lesões, né, dele, e ele ficou boa parte fora de combate, né, não pôde jogar, e aí o Nixon teve que atuar mais aí como cornerback externo, né, aquele que atua mais na lateral ali, e a gente sabe que você fazer essa transição ao longo da temporada não é tão simples assim. E aí o Nixon saiu bem, né, conseguiu aí fazer boas jogadas. É óbvio que não é todas em que ele conseguiu ir bem, né? Teve algumas jogadas que ele acabou vacilando, mas eu acho que no cômputo geral ele teve um desempenho mais positivo do que negativo. Até mesmo ali ele ajudou muito bem no jogo terrestre, né? Ele, querendo ou não, acho que um dos melhores tacleadores do Packers ali. Ele ajudou muito em situações de blitz, né? Tanto que teve sec, né? Nessa temporada. Tudo bem, ele só teve uma interceptação na temporada, e eu acho que ele até ficou um gostinho ruim, né? De ter tido só apenas uma interceptação na temporada, porque se ele tivesse mais uma, ele poderia ter ganhado um bônus, né? Um bônus no contrato que estava previsto no contrato, né? E aí ele não conseguiu a segunda interceptação, mas enfim, acho que pouco importa, né? E aí o Nixon, enfim, ele teve uma taxa de 57,5% de passes completados na sua direção, né? Sendo aí a sua melhor marca da carreira, e um pass rating de 78,9, que é a segunda melhor da sua carreira. Então, eu acho assim que por esse desempenho aí que ele teve, eu vou colocar ele aí na prateleira aí de acima da média, porque tudo pelo contexto que aconteceu com ele, de começar como slot, e aí terminar como cornerback externo, né? Não é tão simples assim de você mudar, e no final das contas ele saiu bem. Vamos ver aí como que vai ser ele futuramente aí, como que ele vai atuar, se ele vai voltar para o slot. Acho que vai depender muito do processo do Packers vai fazer aí, enfim, via free agency, via draft, como que o Packers vai abordar a posição, porque querendo ou não, o Packers necessita de uma melhora nesse grupo de cornerbacks aí, né? Porque a profundidade tá complicada, né? Não é a garantia que vai ter sucesso. Talvez o Nixon poderia até estar perto do nível estrela,
se ele tivesse um desempenho um pouco melhor no Special Teams, né? Não é que ele foi ruim, mas só que um velho problema virou, veio acontecendo justamente no jogo de playoffs em que você não pode errar. Tudo bem que você pode questionar que houve falta nele lá no lance no jogo contra os Eagles, mas assim, mais um fumble, nenhum retorno, nenhum jogo importante. Então, assim, aí o sarrafo aí para o Nixon acaba sendo um pouquinho menor. E eu acho que o Packers também vai ter que ver essa situação de retornador de kickoff também, né? Porque o Nixon aí já deixou meio que claro pro Matt LaFleur aí, o Matt LaFleur até iria conversar com ele para abordar essa situação, se ele vai continuar ou não. Vamos ver o que o Packers vai decidir nessa off-season a respeito aí de quem vai ser o retornador de chutes de kickoff aí. Agora, vamos aí falar dos caras de interior de linha defensiva. Talvez, enfim, juntando aí com os caras de borda, né? O interior e os caras de borda, eu acho que foram os caras que mais decepcionaram nessa defesa, né? Dos Packers aí. E aí eu vou começar com o Kenny Clark, né? O Kenny Clark teve ótimas temporadas. Eu acho que desde que ele chegou no Packers, ele foi o principal jogador ali da defesa dos Packers, mas infelizmente nessa última temporada ele teve uma queda brusca de desempenho que foi terrível, né? E olha que isso vem depois ele assinar uma nova extensão, né, com os Packers. Em 2023, para vocês terem uma noção, ele teve 7,5 sacks, né? Então, assim, para um interior para um jogador interior de linha defensiva é um ótimo número, né? E só que aí ele entrou para essa temporada na expectativa que ele iria manter esse nível, né? De sacks. Só que ele não manteve, né? Ele só teve um sack ao longo de toda a temporada. É muito baixo, né? Um número muito baixo para alguém que, enfim, para vocês terem uma noção, o Kenny Clark, ele teve ao longo daí das temporadas do Packers, ele teve 2 temporadas com 6 sacks, a temporada de 2018 e 2019. A pior temporada do Kenny Clark até então tinha sido a temporada de 2020, que ele teve só 2 sacks. Nas outras temporadas, ele teve ao mínimo 4 sacks. Então, ele tem uma média de 4,3 sacks por temporada. Então, assim, cara, ele teve, nossa, uma queda. Ele teve o pior desempenho dele em sacks da carreira, sabe? E a melhor dele foi na temporada passada. Então, você pensava assim, nossa, trocou todo o coach staff, então você vai esperar um desempenho melhor. E aí não foi só, ele teve várias, tipo assim, ele teve quedas vertiginosas em outros números aqui, se for analisar. Ele teve 9 tecos para perda de jardas em 2023. Nessa última temporada, ele teve apenas 4. E esse aqui, eu acho que talvez seja o número mais gritante, QB hits. Ele teve 16 em 2023 e ele teve só 5 nessa última temporada. Então, assim, cara, é assustador aquele desempenho do Kenny Clark, sabe? E aí, analisando em questão de pressões, ele teve, em 2023, ele teve 25 pressões. Nessa última temporada, ele caiu para menos da metade, ele teve apenas 11 pressões. Então, assim, é triste, é um jogador assim que eu gosto tanto, sabe, o Kenny Clark. Tudo bem, houve mudança de esquema, mas não era para jogar tão mal assim. Só que o mais louco de tudo é que o Packers, com todos os problemas ali da linha defensiva, ele foi o melhor jogador em duelos contra um da linha defensiva dos Packers. Isso que é o mais bizarro, né? Então, era o jogador que conseguia se desvencilhar
mais facilmente da linha ofensiva para fazer as jogadas ali, para tentar parar um jogo terrestre ou para tentar chegar no QB. Mas espero que talvez aí com o novo técnico de linha defensiva, com o Covington, a gente consiga retomar um pouco do que é o Kenny Clark realmente, né? Porque, enfim, eu iria colocar ele no... eu vou colocar aqui ele no nível abaixo da média, porque nem regular ele conseguiu ser o Kenny Clark, sabe? Só não coloco medíocre porque ele foi o melhor em duelos de 1 contra 1, porque, pois olha, porque a temporada do Kenny Clark foi triste. E aí o T.J. Slayton é outro assim que a gente sabe que o forte dele não é o pass rush. Ele não é um cara que vai conseguir pressionar os caras aí de forma consistente, os QBs de forma consistente. Só que no jogo terrestre ele foi assim, talvez um dos melhores defensive tackles aí da última temporada. Tanto que o Slayton teve a maior taxa de vitórias em defesa de jogo terrestre na NFL entre os defensive tackles aí, de acordo com a ESPN, né? E talvez ele tenha sido, ele tenha tido a temporada mais sólida entre os jogadores aí do interior, de linha defensiva dos Packers, né? Apesar de, como eu já disse, de não ter sido eficiente no pass rush, até porque não é uma característica dele, né? Não é o forte dele. Tanto que ele só fez meio sec nessa temporada, um número insignificante. Mas por ele ter feito um trabalho dentro daquilo que a gente esperava, eu acho que eu coloco no nível regular, sabe? Eu acho que o T.J. Slayton, dentro daquilo que se espera dele, ele foi regular. Talvez se ele fosse um pouquinho melhor no pass rush, ele estaria num nível até elite. Mas é um pouco estranho você ver ele acima, né, do Kenny Clark, né? Para você ver como que a temporada do Kenny Clark foi bem esquisita, né? Pelo potencial que o Kenny Clark tem. É duro ver isso, mas você comparando naquilo que o Kenny Clark pode fazer, e aquilo que o T.J. Slayton faz e pode fazer, o T.J. Slayton ele, ao menos foi regular, o Kenny Clark nem regular conseguiu ser. Né? E os números acho que dizem muito isso. Só que aí tem outros detalhes aí, né? Tem que ver como que o Packers vai lidar aí com a permanência do Slayton, né? O Slayton é free agent, né, nessa próxima free agency, né, que acontece aí no mês de março, acho que na metade do mês de março. Aí vamos ver como que o Packers vai abordar, se vai permanecer com ele, né? Eu acho que ter um cara que é bom parando o jogo terrestre, eu acho que é de grande valia. E eu acho que o Slayton também não iria ganhar muita coisa, não. O Packers acho que está com poucos aí free agents relevantes para renovar, né? Eu acho que está com um espaço salarial bem ok ali, que eu acho que traria o Slayton de volta. E eu acho que talvez aí com o técnico, com o técnico de linha defensiva novo, né? Com o Covington chegando aí, pode ser que ele consiga tirar mais do Slayton e ele consiga, talvez aí até melhorar uma coisa assim que ele não melhorou até hoje, que é a questão do pass rush. Se ele conseguir melhorar um pouquinho mais, não precisa ter um número de sec absurdo ali, mas se ele conseguisse produzir pelo menos uns 3 sacks na temporada, eu acho que já seria uma evolução tremenda. Passando aí para o Devonta White, ele teve uma boa temporada, talvez, acho que foi a melhor dele nos Packers, né? Ele já entrou aí na 4ª temporada dele, né? Tanto que é uma coisa aí que o Brian Gutekunst vai ter que avaliar se vai assinar a opção de 5º ano, né?
O Devonta White teve as 2 últimas temporadas com ao menos 5 sacks, né? O que não é ruim. Melhorou o número de tackles para perda de jardas, né? De 6 para 9, só que aí teve uma queda aí de QB hits, né? De 11 para 9. Mas só que aquilo, né? Não foi um salto assim, né? Que eu esperava do White, né? Eu esperava mais do White. Tanto que em número de pressões ele teve uma queda também de 16 para 12 pressões. Eu, sinceramente, eu esperava mais do Devonta White, mas eu acho que naquilo que ele fez, eu acho que está de bom tamanho, né? Eu só acho que ele poderia ter dado um salto a mais, porque é aquilo que eu ressalto sempre. O jogador que eu vi em Georgia, eu nunca vi em Green Bay até agora, né? A gente esperava mais do Devonta White, né? Tanto que era, se você for considerar ele, o Jordan Davis, que está no Eagles, eles eram os titulares naquela linha defensiva de Georgia, que acho que até foi campeão do college. O Jordan Davis era um jogador que precisava mais de lapidação. O White não, o White já vem um jogador mais pronto. Então o White era teoricamente já para dar um impacto imediato. Tudo bem que ele passou pelo contexto, o White de entrar aos poucos e ser até preterido pelo Dan Lowry, né? É sacanagem. Mas assim, na hora que ele conseguiu ser o titular, ele nunca conseguiu ir além. Já o Jordan Davis era mais novo, estava se lapidando, para mim já é um jogador melhor que o White. Então, assim, fica a questão. Eu, sinceramente, eu nem assinaria a opção de 5º ano com ele, sabe? Eu esperaria o White jogar essa temporada com um novo técnico de linha defensiva para ver se realmente ele consegue evoluir, porque nesses 2 últimos anos ele foi apenas regular, ele não chegou a atuar no nível assim, estrela, no nível, se quer estrela, né, ou acima da média, né? O que eu acho até, que eu fico até um pouco decepcionado, né? Mais uma escolha de primeira rodada aí que o Gutenkust faz e fica meio que aquém das expectativas, né? E para finalizar aí interior de linha defensiva, vamos aí falar do Karl Brooks, né? O primeiro ano dele foi ótimo, né? Tanto que ele foi um dos melhores calouros aí da temporada de 2023. Tanto no primeiro ano quanto nesse segundo ano, ele foi um jogador que mais participou aí da rotação dos Packers, né? Não foi um cara que foi o titular a absoluto, né? Tanto que os números deles assim foram meio que equiparáveis, né? De um ano para o outro. Ele teve 4 sacks na primeira temporada e 3 sacks e meio na segunda. Tá ótimo, um fumble forçado em cada uma das temporadas, né? Aí 4 passes defendidos na primeira temporada e 2 na segunda, 6 tackles for loss na primeira e 4 na segunda. Então, assim, foram números assim que não foram tão discrepantes, mas também não foram números assim que saltaram os olhos, até porque ele não é um titular assim absoluto, né? E aí ele teve aí nessa temporada ainda 3 fumbles recuperados, né? No ano passado ele teve 2. Então, assim, ele manteve, assim, o desempenho dele. Eu acho que é um jogador que pode crescer, né? Eu acho que eu gostei de mais coisa que eu vi dele do que dada a posição dele, né? Ele saiu numa 5ª rodada e eu acho que ele produziu bastante para um jogador de 5ª rodada, né? Então, assim, eu espero que o Brooks aí evolua mais. O pass rush dele é melhor ali com o T.J. Slayton, né? Então, enfim, vamos ver como que vai ser a próxima temporada e dadas as circunstâncias do desempenho dele, eu coloco ele aí como
um jogador regular dos Packers. Se ele tem, talvez, aí, números um pouco melhores, né, com relação ali a sacks, né, até ele teve um número interessante de pressões, né, teve 10 pressões, mas se ele conseguir, talvez se firmar um pouco mais de titular, talvez ele até melhore esses números e ele tenha até desempenhos aí acima da média. Mas aí vamos ver até que ponto ele vai conseguir se firmar de titular, né? Pode ser que o Packers aborde aí a off-season aí de forma diferente essa linha defensiva, ainda mais com a chegada do DeMarcus Covington. Agora vamos falar aí dos jogadores de borda, né? Da borda da linha defensiva. E talvez junto com o Kenny Clark aí, acho que foram os caras que, assim, principalmente os dois primeiros que eu vou começar falando, assim, foram os caras que, assim, mais me decepcionaram. O primeiro deles é o óbvio, né? O Rashan Gary, muito pela questão dele ser o principal pass rusher do time, é o pass rusher aí que é o mais bem pago da franquia, né? E assim, mais uma temporada em que ele não atingiu 2 dígitos de sec, né? Ele teve aí 7,5. Eu sei que a galera tem uma galera que não dá muita importância para secs, ok, pode não ser relevante, mas assim, uma coisa que me incomoda no Gary, desde que ele chegou na NFL e parece que ele não consegue melhorar isso, é a técnica de sair de bloqueio dos tackles, né? O que me irritou bastante foi, assim, tudo bem, ele teve um sack contra o Eagles, mas, tipo, no TD, né, no touchdown lá, contra os Eagles, vocês devem lembrar bem, o primeiro que saiu, né, contra os Eagles, que foi lá depois do fumble do Nixon, cara, meu Deus, eu não sei se era o Lenny Johnson ou o Mailata, mas, meu Deus do céu, como que ele ficou preso no teco dos Eagles, assim, eu fiquei tão possesso com aquilo lá, que fiquei assim, pô, cara, como que você não consegue sair disso, sabe, você não tem, sabe, você não consegue fazer algo diferente para sair do bloqueio do teco, cara, sabe, tudo bem, os tecos do Eagles são ótimos, mas assim, pô, cara, não dá, sabe, já são 7, vai ser 7 anos assim, com o Gary não conseguindo, sabe, melhorar, sair dos bloqueios dos tecos. Tudo bem, eu vejo assim, eu admiro do Gary ser um cara muito esforçado, um cara que, como posso dizer, que se dedica demais na profissão. Eu dou valor a isso. Um cara que você vê durante a off-season, um cara que treina, que rala, que quer melhorar, mas chega na hora, parece que ele nunca dá o salto a mais, sabe? Enfim, é complicado, sabe? E aí, se você for analisar os números, foi a terceira temporada do Gary com o menor número de pressões, com 26, e 15 QB hits, né? Só que se ele não conseguiu ser consistente em pressões, QB hits e sacks, o Gary ainda melhorou na parte defensiva no jogo terrestre, né? Parando o jogo terrestre adversário. Ele fez aí 45 tecos no total, ele igualou a melhor marca da carreira dele e fez 9 tecos para perda de jardas, né? Que é a melhor marca da carreira dele. Então, se for analisar por essa melhora, eu coloco aqui ele no nível regular, né? Porque ele e o Slayton, né? Que eu coloco como nível regular, porque em alguma coisa eles foram regulares, né? Que foi o bom desempenho aí no jogo terrestre. Porque em questão de pass rush, tanto o Slayton como o Gary leva vantagem pelo número de sec, né? Teve 7,5, mas para um cara que é um dos melhores
um dos mais bem pagos da liga, era óbvio que você esperava mais do Gary nessas últimas temporadas. E para fechar aí, vamos falar dos outros dois Eds aí, né? Que com a saída aí do Preston Smith, eu acho que eles poderiam ter rendido mais e eles tiveram oportunidades para isso, né? O Van Ness, eu acho que foi até uma decepção maior, né? Que ele teve as chances e não conseguiu aproveitar nenhuma, né? E até porque ele poderia dar um passo a mais, né? Ser um cara para ser um bom complemento para o Gary. E não foi, né? Em toda a temporada, o Van Ness só teve apenas 3 sacks, 6 QB hits e um fumble forçado e outro recuperado e 6 tackles para perda de jardas. Se a gente for comparar com a primeira temporada dele, eu acho que foi até um pouco discrepante, sabe? E olha que na temporada passada ele participava mais da rotação do que foi titular, né? Na primeira temporada dele, ele teve 4 sacks e 8 tackles para perda de jardas e 10 QB hits. Então, assim, pareceu que na rotação ele jogou melhor do que agora, quando ele teve a oportunidade mais de ser titular, né? E fora que o Van Ness tem o mesmo problema do Gary, a dificuldade de sair dos bloqueios. Tanto que tem uma jogada que eu não vou esquecer, até me lembrei agora de última hora, nem tinha colocado isso na pauta. Que teve uma jogada no jogo contra o Jaguars, que eu me lembro bem, que ele foi bloqueado por um tight end, que não, acho que é o Strange, que assim, cara, é sacanagem, se ser dominado por um tight end, aí é sacanagem, e não é tipo assim, um tight end elite, sabe, não é. É um cara que, pô, cara, não dá, né? Não dá, sabe? Então, assim, o Vanessa vai ter que dar um salto significativo para merecer esse valor de primeira rodada dele, né? Porque, pô, não dá mais uma escolha de primeira rodada decepcionante do Brian Gutekunst, sinceramente. E aqui não tem muito o que fugir. Para mim é um nível medíocre mesmo, sabe? Esperava bem mais dele, e olha que bizarro, né? Eu que critiquei tanto o Gary, coloquei no nível regular e o Vanessa no nível medíocre. Os dois poderiam estar juntos, mas o Gary ainda conseguiu contribuir no nível ali, parando o jogo terrestre, né? O Van Ness nem isso conseguiu, né? É triste, mais uma escolha de primeira rodada que é uma decepção até aqui. Já o Enigbari já foi um pouco melhor, né? O Enigbari teve aí 4.5 sacks, né? É a melhor marca da carreira dele nos Packers, 8 QB hits, igualando a melhor marca dele, né, na carreira, 13 pressões, a melhor marca da carreira e 2 fumbles forçados, que também é a melhor marca da carreira dele. Tanto que, se você for comparar com a quantidade de snaps dele com o Vanessa, eu acho, só vou procurar aqui, mas eu acho que ele até deve ter superado o Vanessa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quantos snaps que o Enigbari teve? O Enigbari teve 184 snaps. Ele jogou, engraçado, ele jogou menos do que o ano do que em 2023. O Enigbari jogou 134 snaps ao longo de toda a temporada. Já o Van Ness, vamos ver aqui quantos que ele jogou. Não, o Van Ness jogou um pouco a mais, jogou 221. Mas, ó, ainda assim, o Enigbari jogou menos, mas produziu mais. Olha que coisa bizarra. E aí, para arrematar aqui o Enigbari, ele talvez tenha sido um dos melhores pass rushers do Packers ali. Se você for analisar em termos de números, junto com querendo ou não, com o Rashan Gary. Então, assim, só que por ele ser uma escolha, assim, de quinta rodada e não ter participado, assim, de forma integral
ali na linha defensiva como titular, eu coloco ele ali com um nível acima da média, porque pelos números, por ele ter os melhores números na carreira, né? Então, assim, vamos ver aí o que acontece com o Enagbare, né? Se ele consegue dar um salto. Eu acho que de todos os pass rushers que o Packers tem, ele tem a característica diferente do Gary e do Van Ness, né? Então, assim, eu acho que ele pode dar um salto aí considerável na próxima temporada e ser um jogador útil na rotação, né? E pode ser que melhore esses números aí, porque eu acho que ele tem a tendência de conseguir melhorar, né? Só que agora eu vou passar por um cara assim que até me surpreendeu de forma positiva, até porque ele foi só ter oportunidades nessa temporada depois da saída do Preston Smith, que foi o Brenton Cox, né? Que ele foi aí começar a jogar efetivamente. Só deixa eu ver aqui. Eu acho que ele só foi jogar efetivamente na semana 11, que ele foi relacionado pela primeira vez. Né? Até então, ele não via sendo relacionado, né? Para ser aí um dos jogadores aí ativos do elenco de dia de jogo, né? E aí ele teve uma reta ali da temporada dos Packers, a temporada regular bem interessante. Ele teve no primeiro jogo de estreia dele, acho que foi de estreia, acho que foi contra os Bears, se não me engano. Eu imagino que foi contra os Bears, em que ele foi contra os Bears, tá certo? Foi contra os Bears, ele estreou contra os Bears e já fez um sec no Caleb Williams. E naquele jogo ele jogou muito bem aquele jogo, né? E assim, num curto período de jogos, ele teve ao todo 7 jogos, né? E ele teve 4 sacks. Então, assim, eu acho que um desempenho interessante. E ele foi, tipo assim, meio que tendo uma quantidade considerável de snaps, né? Ele teve aí, ao todo aí, 164 snaps. Então, assim, é um número interessante para quem foi jogar aí na reta final da temporada. E talvez tenha sido o Ed do Packers que tenha terminado numa temporada assim, até melhor. Aqui é difícil, né, colocar aqui, mas eu iria colocar ele acima da média, mas eu vou colocar acima da média porque por ele ter jogado num curto período de tempo, eu acho que ele rendeu até acima do esperado, né? Um jogador que nem foi relacionado em 2023 e até então, em 2024, não tinha sido relacionado, e aí do nada ele começou a jogar, então, assim, eu acho que vou deixar acima da média, mas vamos ver aí o que acontece na próxima temporada, se ele consegue continuar crescendo aí. Que, enfim, o Packers precisa aí de uma melhora considerável aí no grupo de pass rush. E aí, para arrematar sobre a análise aí da linha defensiva, vou deixar vocês com essa estatística aqui, para ver o quão assustador foi a linha defensiva dos Packers nessa última temporada. O Keisean Nixon teve 3 sacks, igualando Lucas Van Ness, veja bem, e seus 8 tecos para perda de jardas superaram os números de Van Ness, Kingsley Enagbare e Kenny Clark em toda a temporada. Para você ver o nível que a linha defensiva dos Packers foi nessa mudança aí, né, de Joe Barry para Jeff Heffley. É óbvio que, no geral, a defesa deu um salto assustador, mas a linha defensiva deixou muito a desejar nos Packers. Meu Deus do céu. Como deixou a desejar. Vamos ver aí para a próxima temporada aí, porque tem muitas coisas aí ali para serem melhoradas, né? Seja em desempenho
de jogadores, mas também de treinamento, né? Tomara aí que o Covington consiga elevar o nível desses jogadores aí. Agora vamos passar aí para os jogadores de secundária, né? Eu dividi em duplas aqui. O Carrington Valentine e o Eric Stokes. Eu esqueci de colocar o Eric Stokes aqui. Mas vamos achar aqui a fotinho dele, que eu não ia falar dele, mas vamos falar dele. Só deixa eu achar a fotinho dele rapidinho aqui. Para a gente colocar aqui, para não deixar sem a foto dela. Que tanto ele e o Valentine, né, tiveram aí a temporada dividindo o protagonismo ali, né, ainda mais com a lesão do Jarry, né? A lesão do Jarry teve que fazer algumas mudanças ali dentro da secundária. Como eu disse anteriormente, o Nixon foi movido do slot para o outside, né, para jogar ali como cornerback externo. Se saiu bem, e aí coube ao Valentine e ao Stokes se revezarem. Ao longo de todo o training camp foi assim, né? O LaFleur nunca quis colocar alguém como titular absoluto, e foi assim ao longo da temporada. E aí, se a gente for comparar em números aí o Valentine com o Eric Stokes, querendo ou não, o Eric Stokes saiu melhor. E eu acho que não é só em números, né? Eu acho que vale também destacar que o Eric Stokes não se lesionou, né, ao longo de toda a temporada. Foi a primeira temporada em que ele terminou saudável nos Packers, né? Em 2024 ele teve lesões aí musculares, aí ele passou por um tratamento lá numa universidade de Wisconsin, né, que é referência aí em recuperação de lesões aí, de jogadores da NFL. Então, assim, ele conseguiu se manter saudável, o que é ótimo, né? E aí nos números ele levou certa vantagem e com relação ao Valentine. Ele teve aí 62,1% de passes completados em sua direção, né? O Valentine aí teve uma porcentagem um pouco maior, 76,7%, então uma vantagem considerável. Em jardas cedidas por jogadas, o Stokes aí leva uma ligeira vantagem, né, com 11,4 jardas contra 12,5 jardas cedidas pelo Valentine. Em jardas cedidas quando era alvo, o Valentine cedeu 8 jardas, né, em cada vez que ele era o alvo, contra 6,9 do Stokes, né? Contudo, os únicos números aí que o Valentine leva certa vantagem em interceptações, né? Com 2, e Stokes que não fez nenhuma interceptação, né? E aí o Valentine terminou com 80,1 em pass rate cedido ao quarterback adversário, e o Stokes com 100. Então, assim, é óbvio que o Stokes, em muitos números, ele acabou levando certa vantagem, mas o Valentine também levou em outras, né? Só deixa eu consultar aqui, né, um outro dado para falar para vocês, mas eu acho que é uma coisa assim que eu fiquei até assustado em determinada parte da temporada, que você falou muito, que o Eric Stokes, não sei há quantos jogos, estava sem ter um desvio de passe.
sabe? O Valentine terminou com 5 passes defendidos na temporada. E aí o Stokes, vamos ver aqui com quanto que ele terminou. Cara, ele terminou zerado. Ele não teve nenhum passe defendido, cara, em toda a temporada. Olha que bizarro. Mas, enfim, então é outro número aí que o Valentine leva vantagem. Então, dadas as circunstâncias aí em que os dois tiveram números aí, os dois tiveram um certo equilíbrio, né? Um levando a vantagem sobre o outro, eu coloco ambos aqui como regulares, né? Tanto o Stokes como o Valentine aí. Só deixa eu olhar aqui quantos snaps cada um jogou. Vamos ver aqui. O Valentine jogou 547 snaps nessa última temporada. O Stokes jogou 588. Não dá muita diferença, não dá uma diferença muito significativa. Eu acho que só mostra o quão os dois dividiram bastante, né? A responsabilidade ali de jogar como o cornerback externo ali dos Packers, que querendo ou não, né? Acho que a secundária dos Packers no geral foi boa, tanto que eu vou falar de outros dois jogadores, né? Que são os dois calouros aí, os safeties, né? Evan Williams e Javon Bullard. E que eles vieram para agregar ali, junto com o Xavier McKinney, né? O Packers passou por uma reformulação e tanto, né? Nesse grupo de safeties, né? Porque, cara, você sai de Darnell Savage, Jonathan Owens e Rudy Ford para Xavier McKinney, Evan Williams e Javon Bullard, uma melhora considerável, né? E eu acho que tanto o Evan Williams quanto o Bullard, eu acho que eles contribuíram, assim, e muito na primeira temporada. E aí eu vou começar aí a falar do Evan Williams, né? Já que ele levou certa vantagem sobre o Bullard na disputa durante o training camp, né? Ele acabou sendo o titular ao lado do McKinney em boa parte da temporada, né? Tanto que o desempenho dele foi tão bom que ele teve, em certo momento da última temporada, até a melhor nota em cobertura de passe no Pro Football Focus, né? Estando à frente do próprio McKinney. Além disso, ele teve uma interceptação, né, em sua primeira temporada, um fumble forçado, 3 passes desviados e um tackle para perda de jardas. Além disso, tem uma porcentagem melhor em passes completados na sua direção, né, que foi 56,6%, melhor que o Christian Nixon, né, que foi o Christian Nixon teve aí por volta de 57%. Então, assim, foi um jogador que agregou muito na defesa dos Packers, né? O quão agressivo ele é, eu gosto muito dele, dele ser muito instintivo, né? E ele me surpreendeu de forma positiva, porque era um cara assim que eu achava que até ele saiu alto no draft, né? Saiu uma escolha de 4ª rodada, o Packers, se não me engano, até subiu para pegar ele. Então, assim, foi um cara que impactou bastante ao ponto de ele fazer falta na reta final ali. Da temporada regular, porque eu acho que ele é um cara que, como o McKinney, ele pode, sabe, trafegar ao longo de toda a parte do campo, ali no fundo do campo, pode vir para frente, né, contribuir ali parando o jogo terrestre, pode ser um cara fator ali em situações de blitz. Então, assim, eu coloco o Evan Williams aqui acima da média. E eu só não coloco ele em nível estrela porque faltou pouquinho assim para ele estar no nível estrela ali
junto com o Edwin Cooper, sabe? Talvez se não fosse os jogos ausentes aí, ele poderia ter chegado nesse nível. Para arrematar, né, o Javon Bullard, o safety aí teve os seus altos e baixos, né? Ele foi a escolha de segunda rodada dos Packers. Havia certa expectativa que ele poderia, né, já chegar dando impacto imediato, mas, enfim, ele teve essas oscilações e aí ele também não conseguiu ser ajudado por causa da lesão do Jarry, que daí teve que mudar toda a estrutura da defesa, porque aí teve que atuar um pouco mais no slot, e eu acho que não é o forte dele, atuar ali no slot. Aí com o Evan Williams tendo a lesão também, aí ele teve que atuar de forma mais regular ali, e aí, enfim, acabou que ele foi um dos jogadores aí da secundária com maior porcentagem de passes completados em sua direção, 85,2%. Por outro lado, aí, ele é um jogador que foi o jogador da secundária que foi mais utilizado em situações de blitz, né? Em 10 vezes em que ele foi chamado para a linha de scrimmage, ele foi lá e pressionou o QB, só que eu acho que o forte do Bullard nessa primeira temporada foi o jogo terrestre. Ele foi muito bem parando o jogo terrestre. Em vários momentos ele, assim, ele conseguiu taclear, sabe, da maneira mais eficiente possível. Eu gostei muito, sabe? São jogadores que eu queria ver mais, assim, do Packers, né? Que tacleia de forma efetiva. E eu acho que o Bullard é um excelente tacleador, tanto que teve 61 tecos em toda a temporada, 2 tecos para perda de jardas. Se ele tivesse sido um pouco melhor no jogo de passe, na cobertura de jogo de passe, eu colocaria ele acima da média. Mas como ele teve esse problema aí no jogo aéreo, eu coloco ele como um nível regular, né? Ele poderia tá acima da média, né? Ele tá mais para quase abaixo da média, né? Mas eu coloco ele como regular porque ele foi bem ali na contenção do jogo terrestre. Ele, não por acaso, a defesa dos Packers melhorou muito, né? Parando o jogo terrestre, teve aí no top 10 parando o jogo terrestre e vamos falar a verdade, né? Nesses playoffs, encarando os Eagles, a defesa dos Packers foi a melhor, contendo o Saquon Barkley, né? E muito disso passa pelo Bullard, passa por Edwin Cooper, passa pela linha defensiva dos Packers, com o Gary, com o Slayton, né? Com o Kay Walker, enfim, passou por toda essa galera aí, e eu acho que é muito. Se tem algo muito positivo na defesa dos Packers, que eu falo assim, que eu gostei muito, é a questão da secundária, que, enfim, soube se virar sem a presença do Jaire Alexander, mas ao mesmo tempo melhorou muito a questão da contenção do jogo terrestre, né? Então, enfim, vou ver se melhora a questão de pass rusher, né, pressão sobre o quarterback e essa profundidade no corpo de cornerbacks. Se vocês quiserem tirar o print aí, vocês podem tirar o print, né, de como ficou a nossa prateleira. E para quem estiver ouvindo a gente aí no futuro, no formato podcast, a prateleira ficou assim: nível elite, só McKinney. Não teve ninguém mais que jogou no nível elite que ele. Nível estrela, Edwin Cooper. Né? Não teve jogador ali, outros jogadores que jogou no nível estrela que nem ele. Nível acima da média, Keishan Nixon, que talvez quase foi nível estrela, mas faltou algumas coisinhas ali para ele atingir esse nível. Kingsley Enagbare,
que eu acho que os números deles aí foram os melhores da carreira dele nessa última temporada, e dadas as circunstâncias de ser um cara mais de rotação, eu acho que ele tem que estar acima da média. O Brenton Cox, que num recorte de curto espaço de tempo, ele produziu de forma considerável e é um cara também de rotação, então foi acima da média também. O Evan Williams, né, que foi um calouro, e se não é as lesões, eu acho que ele estaria no nível estrela, né, porque ele estava jogando num nível absurdo até antes de se machucar. No nível regular, aí tem uma fileira considerável. T.J. Slayton, Devonta White, Carl Brooks, Rashan Gary, Eric Stokes, Carrington Valentine e Javon Bullard. Nível abaixo da média, Kenny Clark, é o único, e o nível medíocre é o único, Lucas Van Ness. Bom, eu não coloquei outros jogadores, poderia ter colocado o Quay Walker aqui, mas eu acabei não colocando, até porque a temporada do Quay Walker assim, não foi tanta de chamar atenção, então alguns jogadores eu não coloquei aqui dos Packers, porque não tiveram tanto, apesar do Quay Walker ter tido a melhor temporada dele na carreira dos Packers. Vamos avaliar rapidinho o Quay Walker aqui. Antes da gente arrematar, porque já que a gente falou do Quay Walker, vamos avaliar o Quay Walker aqui. Eu acho que dentro daqui, só que é aquilo, né? O Quay Walker é um daqueles, né, cara, que é como o Devonta White, né? Ele não rendeu ainda as expectativas do que se esperava dele, né? Eu acho que o Walker ele poderia ter jogado um pouco mais, né? Mas ele não jogou. Tanto que eu vou colocar aqui ele opa, deixa eu botar aqui, arrumar aqui. Cadê o Quay Walker aqui? Onde que eu pus o Quay Walker? Tá a nível regular aqui. Vamos colocar nível acima da média, porque acho que ele foi melhor do que nas outras temporadas, mas não foi um nível assim, sabe, que você nossa, que chama atenção, sabe? Vamos ver aqui pelos números aqui. Nessa temporada, mas se for analisar, não foi tão acima da média. Os números não diz tanto assim. Eu, sinceramente, esperava mais aqui, né? Não, vou até rebaixar ele aqui. Olhando pelos números aqui, eu vou colocar apenas regular, porque se você for comparar de uma temporada para outra, ele teve 2,5 sacks nas duas últimas temporadas. Ele teve 5 passes defendidos nas duas últimas temporadas, sendo 3 em 2023 e 2 em 2024, sendo que a melhor marca dele foi em 2022, na temporada de estreia, com 7. Em apenas 2022 ele teve 3 fumbles forçados, e depois ele não teve mais nenhum, sabe? Só que em compensação ele foi uma máquina de tecos, né? De uma temporada para outra, né? Em 2023 ele fez 59 tecos, e em 2024, e a última ele fez 72 tecos. E aí ele conseguiu, de 2022, 2023, 2024, aí ele foi evoluindo em tecos para perda de jardas. Ele foi 5 em 2022, 7 em 2023, 9 em 2024. Então, aqui foi o número que ele mais melhorou, né? Aí, em questão de porcentagem de... Ai, meu Deus do céu, cara, que coisa. Em questão de cobertura de passe, ele piorou. Ele foi piorando. Meu Deus do céu. Passes completados em sua direção.
A melhor marca dele foi em 2022, 53,3%. Depois foi degringolando, 74,1%, 80,4%. Ai, senhor, estou pensando se não colocar. Eu vou colocar, não tem jeito, eu não vou colocar nível regular. Vou colocar nível abaixo da média, que não tem condição. Pelos números, assim, cara, para mim o Kyle Walker é o tipo de jogador. Blake Martinez pode ser efetivo demais, como que eu posso dizer assim, em tecos. É uma máquina poderosa de tecos, mas fazendo outras coisas ele não é tão bom. Então, para arrematar aqui a nossa prateleira de vez, nível abaixo da média, vai ficar o Kenny Clark e o Quay Walker, que eu resolvi avaliar de última hora aqui. Em nível medíocre, apenas Lucas Van Ness. Dito isso, né, espero que vocês tenham gostado aí da avaliação. Vocês deixem seus comentários aqui embaixo, né, para eu saber aí o que vocês acharam dessa prateleira nossa. E se você quiser ficar aí por dentro de tudo, aí siga a gente nas demais redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal também, deixar o seu like, que é importante aí para o YouTube reconhecer que a gente está distribuindo um bom conteúdo aí para a torcida dos Packers. Sigam lá no X, Instagram, Threads, Blue Sky, Lambeau Leapers Brasil, procure lá. E, enfim, a gente vai, as próximas semanas aí, a gente vai falar sobre conteúdo de draft, né? Eu já comecei a falar algumas coisinhas lá nas nossas redes sociais, aí eu vou aprofundar mais. Quero ver se eu gravo alguns vídeos aqui. Eu estou formulando algo sobre top 5 de jogadores que eu mais gosto, né, nesse draft, né? Eu comecei com Eds, né? Eu já estou com 5 favoritos meus aí que eu gostaria que o Packers pegasse. E aí eu vou talvez fazer com wide receivers e cornerbacks, que eu acho que as posições que o Packers mais deverá focar nesse draft. E aí talvez deficit tackle e jogador de linha ofensiva. Enfim, mas aí eu vou gravando e aí eu vou postando aqui e aviso a vocês lá nas redes sociais quando estiver disponível. E aí, enfim, conforme for aí as próximas semanas, aí eu vejo se eu consigo gravar, trago mais alguém aqui para a gente falar sobre os Packers, aí faço ou em formato de live ou faço assim, mais uma vez, em forma solo, em vídeo, em formato de estreia para vocês acompanharem aí, e aí também depois vai lá, a gente coloca também à disposição para quem quiser ouvir em formato de podcast. Dito isso, deixo o meu sincero Go Pack Go e nos vemos numa próxima.